Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje, foi nesse dia mesmo. Escrevi aqui, estão nas folhas do receituário ainda, feito aqui durante o dia. Eu fui falando, eu fui anotando coisas que nós precisamos falar, precisamos ouvir, precisamos entender e principalmente precisamos viver. Tenho aqui algumas coisas que nós precisamos recordar nesses dias. Esses dias que a gente tem vivido aí num isolamento social, nessa quarentena, na tentativa da gente retardar a contaminação do povo por esse vírus. Temos vivido em momentos, queridos, bombardeados por notícias ruins. A gente liga a televisão, eu em casa quase não tenho assistido mais TV mesmo, mas se você qualquer site de notícia, no WhatsApp, eu não sei o que, Facebook hoje não tem mais condição de assistir, Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje, foi nesse dia mesmo. Escrevi aqui, estão nas folhas do receituário ainda, feito aqui durante o dia. Eu fui falando, eu fui anotando coisas que nós precisamos falar, precisamos ouvir, precisamos entender e principalmente precisamos viver. Tenho aqui algumas coisas que nós precisamos recordar nesses dias. Esses dias que a gente tem vivido aí num isolamento social, nessa quarentena, na tentativa da gente retardar a contaminação do povo por esse vírus. Temos vivido em momentos, queridos, bombardeados por notícias ruins. A gente liga a televisão, eu em casa quase não tenho assistido mais TV mesmo, mas se você qualquer site de notícia, no WhatsApp, eu não sei o que, Facebook hoje não tem mais condição de assistir, de navegar lá, de olhar no Facebook. É só notícia ruim, é briga. Temos vivido momentos ruins. Mas eu vejo, inclusive, as projeções são negativas. Você olha, fala, morreu, está morrendo tanto, não sei aonde, morrendo tanto, não sei aonde, vai morrer tanto aqui. O pessoal falando, projeções negativas. Mas eu quero começar essa palavra te dizendo uma coisa. Deus tem uma aliança. Deus é um Deus de aliança, Ele tem aliança conosco. E vou mostrar aqui na Bíblia algumas alianças que Deus tem conosco. Uma aliança que Ele tem com você. E outra coisa que eu quero te lembrar, meu irmão, é que você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós temos um Deus que chama-se, um dos nomes que foi dado a Jesus, chama-se Emanuel. Agora há pouco nós falamos sobre isso, Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus, ele disse em Mateus 28, acho que 20, coisa assim, no finalzinho, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Então, queridos, a primeira coisa, Deus é um Deus de aliança. A segunda coisa é que nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. É Ele que nos ajuda na nossa caminhada. E a terceira coisa que eu quero dizer para vocês é que Deus, Ele é um Deus fiel e Ele cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. E a Bíblia, queridos, ela está cheia de promessas para nós. E a Bíblia diz que Deus não é um homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele tem feito promessas, tem feito alianças conosco. E é sobre isso que nós vamos falar aqui essa noite. Tá bom? Acredite que mesmo nesse momento de medo, de incerteza, você tem um Deus de aliança. Mesmo no momento, queridos, que você olhe para as previsões serem negativas, saiba que você tem um Deus de aliança. E nós não vivemos por vistas, mas nós vivemos pela palavra, vivemos por fé. Tá bom? Eu quero ler um texto com vocês, são 2 versículos, está em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, versículo 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 2,
capítulo 2, versículos 23 e 24. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Olha, já quer te dizer que Deus ouve o seu clamor. Amém. Deus ouve o seu clamor. O povo pode estar gemendo, pode estar passando dificuldades. Deus ouve o seu clamor. Agora, olha o versículo 24. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus se lembrou da aliança que ele fez. Eu quero em cima desses dois versículos, explicar rapidamente o contexto onde foi escrito esses dois versículos, né? Bom, é praticamente a história da formação do povo de Israel. Deus ele chama Abraão, promete a ele uma descendência, depois ele tem um filho Isaac, e depois teve Jacó. Jacó teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos. E José, um desses 12 filhos de Jacó, ele foi vendido para o Egito. Foi para lá, passou um monte de dificuldades, mas Deus cumpriu todas as promessas que ele tinha dado a José, mesmo lá no Egito. Tá lá, daqui a pouco teve uma fome na terra. Os filhos de Jacó vão até o Egito comprar alimentos. Quem que era o governador do Egito, que estava abaixo apenas de Faraó? José. Então ele se reconcilia com seus irmãos, e aí o povo, Jacó e os seus 12 filhos, mais as esposas, os servos, quem mais estava ali junto com ele, vão para o Egito. Chegam no Egito, eles são muito bem recebidos, eles são bem tratados, eles recebem a melhor terra para morar. A terra de Gósen, uma terra que tem muita irrigação pelo rio Nilo, e ali tem uma vegetação muito boa, planícies, pastos, e ali o povo, os filhos de Israel, né? Jacó se transforma no nome dele, Israel, ele prospera, e de uma pequena família, eles se transformam numa grande nação. Quando eles saíram do Egito, quantos milhões que eram? Eu já ouvi 3 milhões. 3 milhões. Já li. 1 milhão de homens, né? É. E mais. No total. Queridos, aí, só que nesse período, eles multiplicaram, eles cresceram lá no Egito. Passaram-se muitos anos, passaram-se 400 anos. E aí o que aconteceu? Aquele povo já era numeroso. O faraó que se levantou, onde diz aqui no versículo 23, muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os israelitas, né, levantou-se um novo faraó, foi passando gerações e gerações de líderes de faraó, e esse faraó, nessa época de Moisés, ele não conheceu as histórias, não se lembrou das histórias de José, ou não quis se lembrar, né, talvez tudo aquilo tivesse registrado. Mas o povo passou de uma situação onde eles eram convidados, eles passaram a ser indesejados. Onde eles tinham ali alegria, transformou em tristeza. Onde havia liberdade, transformou-se em escravidão. Onde era um lugar de descanso, se transformou num lugar de trabalho forçado. E eles, embaixo desse jugo, gente, debaixo desse jugo que eles estavam vivendo, debaixo desse jugo, eles clamam a Deus. Nesse momento eles clamam a Deus. E eles falam o que eles lembraram. Ouviu Deus o lamento deles, e Deus lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac, com Jacó. O povo sabia das histórias. As histórias foram contadas de pai para filho. E eles sabiam que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó tinha uma promessa. Talvez eles pensassem que a terra que manava leite e mel fosse aquela onde eles estavam vivendo.
porque aquela terra era muito boa, né? Mas não era aquele lugar que Deus tinha preparado. Deus tinha preparado Canaã para eles. Bom, debaixo de todas esse julgo, de todo esse caos, né, que eles estavam vivendo, eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor, e eu fico lembrando aqui depois de muito tempo depois, né, Davi, quando ele escreve o Salmo 121, ele diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E o próprio Davi responde: o meu socorro vem do Senhor. Esse povo que estava lá gemendo, sofrendo debaixo da escravidão, eles com certeza lembraram como Davi um dia lembrou: o meu socorro vem do Senhor, eu sei aonde eu vou buscar. Vai guardando já, meu irmão, minha irmã, essas chaves para você. O meu socorro vem do Senhor. No versículo 24, a palavra de Deus diz que Deus se lembrou da promessa que fizera a Abraão. E daí em diante começou um movimento para trazer a liberdade para aquele povo. Deus começou um movimento. Começaram a acontecer sinais, prodígios, pragas, maravilhas que nunca tinham sido vistas antes e nunca se viram depois. As coisas que aconteceram naquele período era uma movimentação que Deus estava preparando o seu povo para partir do Egito e levar realmente eles para a terra em que Deus tinha preparado, e dali fazer deles o povo escolhido, uma grande nação. Deus, ele protegia o seu povo, mesmo no meio daquelas pragas. Houve várias pragas, né? Essas coisas a gente já viu em filme, ouviu na igreja, os que nasceram na igreja ouviu isso desde criança. Sempre a gente viu essas histórias, as pragas do Egito. Houve pragas terríveis ali, queridos. Mas em todo momento, o povo de Deus era guardado. Chegou uma hora, queridos, que Faraó não aguentou mais, a pressão não aguentou mais, e ele pega e despede o povo. Gente, Deus, ele cuidou do povo o tempo todo. No deserto, quando o povo caminhava no deserto, eu já fui a Israel. Eu fui lá em Israel num período que era na primavera. Era um clima, vamos dizer, ameno, um clima gostoso. Não era inverno, não era verão, era primavera. E nós fomos visitar um lugar no deserto. Fomos visitar um lugar que tem um tabernáculo, parecido com um tabernáculo, uma réplica, diz que é uma réplica idêntica do tabernáculo de Moisés. E nós fomos num ônibus, onde a gente estava passeando lá em Israel. Nós fomos num ônibus, querido, um ônibus com ar-condicionado, super confortável. Havia uma taça perto do motorista, cheia de gelo, cheia de garrafinha de água mineral. Então você pegava o mineral ali à vontade, tomava aquela aguinha fresquinha. Eu desci do ônibus, a gente desceu do ônibus para vir lá o lugar, gente. Eu quero dizer para vocês que começou a secar minha garganta, a minha pele, os meus olhos. Em poucos minutos que eu fiquei ali, eu comecei a murmurar. Estou falando sério. A Silvia, minha esposa, é minha testemunha disso. Em poucos momentos que a gente ficou ali, eu comecei a murmurar e meu coração quebrantou em relação ao povo de Deus que diz que eles murmuravam no deserto. Mas Deus cuidava do povo mesmo no deserto. No meio daquele calorão, daquele sol quente, escaldante, Deus ele colocava uma nuvem para trazer sombra, para refrescar o ambiente. E aquela nuvem ela se movia dando direção para onde eles tinham que ir. Durante a noite no deserto é muito frio. Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo. E Deus fez descer maná dos céus, pão para alimentar toda aquela multidão, e carne, codornizes. Moisés bateu a mão com a vara na pedra e saiu água. Deus cuidou daquele povo no meio do deserto. Eu não sei que situação você está vivendo agora, minha irmã. Talvez você esteja na beira do deserto, talvez você esteja dentro já de um deserto. Mas Deus, ele vai te sustentar. Deus, ele vai te sustentar. Ele vai cuidar de você. Versículos 6, 9 e 10. Versículo 6 diz assim, ó.
Depois, logo que o povo saiu, Faraó se arrependeu, retrocedeu na palavra que ele tinha feito e mandou o exército dele ir buscar o povo que ele tinha acabado de libertar. Isso está lá em Êxodo 14, vou ler aqui para vocês, ó. Êxodo 14, do versículo 10 ao 15. Olha o que aconteceu. Pedrinho, não vai faltar uns 10 minutinhos, você me dá um sinal, tá? Não vou empolgar muito aqui. Êxodo 14, versículo 10 ao 15 diz assim, ó, ao aproximar-se Faraó já estava indo com o exército dele atrás dos israelitas, tá? Ao aproximar-se do Faraó, os israelitas olhavam, avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e aterrorizados clamaram ao Senhor. Aterrorizados. O medo tomou conta deles de uma maneira muito violenta, aterrorizados. Disseram a Moisés, aí começaram a murmurar, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? E o que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito, deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Versículo 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se, tão somente acalme-se. Povo de Deus, tão somente acalme-se. Tome posse dessa palavra no seu coração. Deixe que a paz do Senhor invada o seu coração, invada a sua casa, invada o seu trabalho. Deixe que a paz do Senhor inunde a sua alma. Versículo diz, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Em outras versões diz, diga ao povo que marche, né? O mais comum a gente lê isso aí. Na verdade, o que Deus queria aqui do povo, queridos, era que eles tomassem uma posição, se posicionassem, acho que essa é realmente a palavra, se eles se posicionassem, tomassem uma posição de fé, que crescem em Deus, o mar já estava ali na frente esperando eles. O povo ter medo, queridos, é uma resposta, é uma característica, é normal no meio da crise. Não podemos condenar o povo, gente. O exército estava vindo para matar eles. Não tem jeito, a gente tem medo, e isso é comum, isso é normal, isso é uma resposta de defesa do nosso próprio organismo, para que a gente sobreviva. Você tem que ter medo das coisas. O que é muito afoito, o que é muito corajoso, esse entra em muita confusão, acaba se perdendo, morre mais fácil. O medo, na verdade, ele é uma proteção, uma proteção. Mas no momento de crise, queridos, é onde Deus vai operar milagres. Como operar um milagre se não tem uma necessidade? Um dia eu fiz uma pergunta assim, o que é melhor do que um milagre? Estava pregando, perguntei para as pessoas assim no grupo, o que é melhor do que um milagre? Aí um camarada falou assim, 2 milagres, é lógico, né? Eu falei assim, não, melhor do que um milagre é você não precisar de um milagre. Melhor do que um milagre é você não precisar de um milagre. Sabe a hora que você precisa de um milagre? É no momento desse aqui, ó, na crise. É um momento onde talvez nós estejamos vivendo agora. Esse é o momento em que nós vamos ver Deus operar milagres. Como é que Deus vai operar um milagre, querido? Se está tudo caminhando normalmente, está tudo em ordem. Para quem não tem motivo, não precisa de um milagre. É melhor ainda, não precisar de um milagre é melhor ainda. Mas nós estamos vivendo um tempo em que nós vamos ver Deus operar milagres na minha vida, na sua vida. Nós vamos sair dessa crise, queridos, muito mais fortalecidos. Foi o que o Bené falou, o pastor Nelson falou. Nós temos visto que nós vamos ser a nossa igreja, nós seremos muito maiores do que antes da crise. A nossa igreja, as igrejas serão muito maiores no sentido de muito mais fortalecidas e em número também. Você pode dizer um amém onde você está na sua casa? Amém. Pode dizer um amém? Amém, Pedrinho? Amém.
Naquele dia Deus livrou Israel das mãos dos egípcios. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu li lá em capítulo 2, 24. Porque Deus se lembrou que ele tinha uma aliança. Foi por isso que Deus se levantou e operou um milagre. Porque ele tinha uma aliança. Deus tinha uma aliança com Abraão. Uma promessa que fez Abraão muito tempo antes da lei de Moisés. Deus já tinha feito uma aliança e uma promessa. Uma promessa, queridos, que Deus fez. Sabe qual foi a promessa? Uma promessa de abundância. Uma terra que emana leite e mel. Sabe o que mais que Deus prometeu para Abraão? Outro dia nós estávamos orando num culto, eu reivindiquei essa bênção para as famílias. Deus, ele prometeu que todas as famílias seriam abençoadas por causa de Abraão. São bênçãos que Deus tem guardado para nós. São bênçãos que Deus fez. Bênçãos de alegria, de regozijo, de paz, de abundância, de uma família feliz, de saúde, de presença de Deus. O Deus Emanuel, o Deus conosco. Essa é a promessa de Deus para nós. Em cima dessa aliança que Deus se lembrou e orou. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Versículo 9. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis nas suas mentes e escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus, hoje ele escreve através da tua graça, da graça dele, ele escreve uma nova lei dentro dos nossos corações. Ele escreve uma lei que é baseada no amor. Eis que um novo mandamento vos dou. Amarás o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo, e ao seu semelhante, como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei. Colocarei essa lei nas suas mentes e escreverei no seu coração. E nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Amém, queridos? Temos uma promessa superior. Todas aquelas coisas maravilhosas que Deus fez de livramento para o povo de Israel, todas as bênçãos que Deus preparou para Abraão, para Isaac, para Jacó, para toda a nação de Israel, bênçãos maravilhosas que se cumpriram. Hoje nós temos uma aliança superior, dada através do Senhor Jesus. Somos povo de Deus e nada pode acontecer com você que não for da vontade de Deus. É o Senhor quem luta as nossas batalhas. Não seremos abalados pelo coronavírus. Amém. Não seremos abalados pelo Covid-19. O que Deus espera de você é exatamente aquilo que Ele esperava do povo na hora que o exército de Faraó estava chegando. Diga ao povo que se posicione. Nós temos que nos posicionar. Deus quer de nós, irmãos, um posicionamento de fé. Deus nos dá todas as coisas através da sua graça, da graça trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Mas nós só conseguimos tomar posse dessas bênçãos, de todas as coisas da graça, se nos posicionarmos em fé, em fé, em fé. Deus espera isso de nós, irmãos, que nós nos posicionemos em fé. Deus trabalha com a nossa fé. Creia que ainda na crise você será abençoado.
O rapaz que estava aqui com a gente agora há pouco, ele acabou de testemunhar para a gente que na crise Deus está abençoando ele. Pode estar aparecendo, irmãos, as notícias são ruins, mas nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. É isso que o Senhor quer. Que eu caminhe, mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque é Ele quem me guarda, é Ele quem te guarda. Amém? Amém, pastor Nelson? Ora para a gente ensinar essa palavra, vamos orar em cima dessa palavra, pastor? Pai, o que podemos dizer se o Senhor fez o que fez com aquele povo, porque o Senhor tinha uma promessa e uma aliança com eles. E como aprendemos hoje, o Senhor considera essa nova aliança superior. Isso, Senhor, tome o nosso coração. Porque uma palavra como essa, Senhor, tomando o nosso coração, nos conduz em paz. Gera em nós confiança. Amém, Senhor. Para crermos que realmente o Senhor não está alheio a nada. E assim como o Senhor trouxe livramento, imagino agora, Senhor, debaixo de uma aliança superior. Senhor, o que eu peço agora é que, a começar por nós aqui, e a todos que nos assistem, que venham nos assistir, Senhor, coloca em nós o posicionamento que fez com que aquele mar abrisse, que fizesse, Senhor, os milagres, o que aconteceu de milagre. Qual foi o posicionamento, Senhor? Queremos ter esse posicionamento, porque queremos ver mar abrir, maná cair do céu, queremos, Senhor, a nuvem, queremos a coluna de fogo, Senhor, queremos que as roupas não gastem, queremos ver milagres, cidade prodígio, queremos ver água em meio ao deserto. Senhor, qual é o posicionamento? Se ainda nos falta, leva-nos a esse posicionamento, Senhor. Revela a cada um agora, nos momentos de reflexão, que o povo de Deus que está nessa terra, reflita qual é o posicionamento, Senhor, porque nós queremos a nova aliança sobre a nossa vida, meu Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado pelo do pastor Rosalvo, obrigado porque palavras como essa, Senhor, nos faz entender que há algo superior nos protegendo. Leva-nos a esse posicionamento, Senhor. Queremos ser homens e mulheres de fé, Senhor. Fé, que ao Senhor olhar para nós, olhar para o nosso coração, para dentro de nós, o Senhor encontra esse posicionamento que abre mar, Senhor. Faz isso, Senhor, conosco. Em nome de Jesus. Põe agora onde você está, a mão do seu coração. Repita comigo essa oração assim: Senhor Jesus, leva-me ao posicionamento que faz com que o mar se abra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus colocou isso no meu coração. Nós estamos abrindo um tempo de leitura da palavra de Deus. Eu terminei domingo passado, em 90 dias, lendo o Novo Testamento. Foi muito precioso para mim e eu ia começar de novo essa semana, mas eu senti no coração de Deus não iniciar essa jornada sozinho. Então, dia 1º de maio, agora dia 1º de maio, sexta-feira, no Projeto Resgate, nós vamos lançar 90 dias de Novo Testamento. Em 90 dias, lendo 3 capítulos por dia, nós vamos ler o Novo Testamento inteiro em 90 dias. Então, fique conectado nas nossas redes sociais, né? Ou pelo Instagram, pelo Face, todo dia, por 90 dias, à meia-noite, eu irei postar os versículos, os capítulos que terão que ser lidos aquele dia. Que o grande amor de Deus, irmãos, que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja hoje e sempre convosco, que invada, que inunde o seu coração, a sua casa, e tudo quanto você fizer, você será abençoado. No nome de Jesus. Amém. Amém.